Ele fez o evangelismo aqui nosso, né? Eu confesso que eu não estava conhecendo ele, não. O irmão está assim, veio um aspecto mais jovem, né? Mais melhorado, né? Graças a Deus, irmão. Não é que o irmão estava naquela época, mas está um aspecto mais jovem, que eu estava não conhecendo o irmão, né? Entendeu, irmão? Então, pela graça de Deus, hoje, nós temos o irmão aqui pregando conosco nós que participamos do evangelismo lá, irmão, nós gostamos muito do estilo do irmão José, né? Nas suas mensagens, tá bom? Então, que nesta manhã, irmão José, que Deus abençoe ricamente o senhor. Que o Espírito Santo possa estar lhe acompanhando nesta mensagem. Bom dia, feliz sábado. Cadê o povo? Estava cheio esse lugar aqui, sumiu? Eu quero despedir os irmãos, fiquem à vontade, tudo bem? Senão eu vou ter que estar pregando assim para você e depois para a igreja. Quem está feliz aí, levanta a mão, só quem está feliz. Se você está mais feliz, diga glória a Deus. Mais feliz ainda, diga aleluia. É isso aí, olha para o teu irmão e diz assim: Deus vai abençoar você hoje. Mas fala com convicção, rapaz. Às vezes você fala uma coisa tão bonita, mas sem convicção, como é que o outro vai crer? Agora olha para a mesma pessoa e diz assim: ei, então preste atenção no sermão. Ficar andando aí, nos corredores, indo para o banheiro, o Espírito Santo vai te agarrar por aí, meu irmão. Queridos, quero já agradecer o Acácio, o jovem Cássio. Eu dei uma melhorada, né, como o irmão disse. Alguns dos irmãos não estavam nem me conhecendo pelo aspecto físico que eu estava quando fiz o evangelismo. Não era o Geise. Nossa Deus, irmãos, eu sou um milagre. Está aqui nessa manhã um milagre. Oi? Não mudou muito não, né? Eu gostaria de abrirmos as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. É bem um texto bem conhecido. Eu acho que eu não preguei aqui, né, Cássio? Irmãos, todos encontraram, sim ou não? Quem achou, diga amém. Se você não achou, diga amém. Espera. Vou esperar a Valéria, né? Até a Valéria mudou um pouquinho, irmãos. Cresceu o cabelo. Olha a benção. Meus irmãos, antes de lermos, eu quero pedir que vocês orem em favor do esposo da Lula. O nome dele é Vando. Vando sofreu um acidente de moto e se encontra internado. Passou mais de 30 dias entubado numa UTI. E através das orações, o poder de Deus, ele já saiu da UTI. Mas nós precisamos ver esse irmão andando e congregando junto conosco. E eu gostaria que vocês orassem em favor desse irmão. Tudo bem? Você já está com a Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por essa manhã de sábado, pela oportunidade de estarmos com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Que privilégio! Nós não te pedimos a inspiração porque acreditamos que ela já é inspirada. Nós imploramos o poder para compreender o Teu propósito para a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 9, iremos ler a partir do versículo 7. Quando diz assim a palavra de Deus: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada de tuas obras. Em todo o tempo seja alva tuas vestes e jamais falte o óleo para tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus de antemão te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças,
Porque não há lei para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento e nem sabedoria alguma. Até aqui. Irmãos, eu não sei se esse texto a gente já começa falando amém, ou se a gente começa falando misericórdia. Tem parte para as duas, sim ou não? Amigos, parece que esse texto, ele nos indica que Deus nos criou para termos prazer, sim ou não? Segundo essa leitura, Deus parece que nos criou para que temos prazer. Só que, quando se trata de prazer dentro da igreja, é comum a igreja ficar de parte e dizer prazer, não pode nem se falar isso na igreja, porque prazer é uma coisa do pecado, é uma coisa vinculada ao pecado, não devemos falar essa palavra. Mas nessa manhã nós vamos estudar 3 fontes de prazer. O prazer do homem para consigo mesmo. Nós precisamos ter prazer de existir. Prazer de olhar no espelho e dizer, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Prazer de amanhecer o dia e com vontade de adorar a Deus. Prazer de buscar a Deus, estudar a lição, meditar junto com a família. Prazer de orar, prazer de buscar. Prazer de viajar, prazer de trabalhar. Temos que ter prazer. Nós fomos feitos para ter prazer. O homem tem que olhar no espelho e dizer, eu não sou qualquer um. Porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus. A outra fonte de prazer é o prazer do homem para com o próximo. A lição falou um pouquinho do próximo, né? Inclusive é o segundo mandamento, o maior. Amar o próximo como a ti mesmo. Nós precisamos ter esse prazer de estar entre as pessoas. Nós, como cristãos adventistas que somos, que professamos seguir um Deus de poder, um Deus de maravilha, um Deus de misericórdia, um Deus que já está prestes a vir. Nós precisamos ter prazer de estar no meio das pessoas. Prazer de ir na casa do irmão, orar com ele, saber o que ele está passando, dividir as situações com ele. Precisamos ter prazer de se reunir. É comum nós se reunirmos somente nos dias de culto, sim ou não? E hoje ainda está aí algumas situações de algumas igrejas. A maior infelicidade que eu tive na minha vida esses dias foi saber que uma igreja que eu fundei, que sou membro, os irmãos não vão mais para os cultos na quarta-feira nem domingo. Fica no conforto de sua casa, um culto online. Ei, que prazer é esse de estar na casa de Deus? Amigos, e ainda vem aquela chamada no grupo assim, ó, online, não assiste um culto. Meu prazer de estar na casa de Deus, disse quem? Salmista Davi. Amigos, prazer de estar no meio das pessoas. Mas tem pessoas que parece que não tem muito prazer de estar no meio dos outros, sim ou não? Não tem aquelas pessoas que você está conversando ali em uma roda de amigos e de repente alguém aparece, aí você diz, olha quem está vindo ali, e já muda o assunto e já desviou, sim ou não? Essa é uma pessoa que não tem prazer de estar no meio dos outros. Se ela chega, estraga a felicidade dos outros. E a última fonte de prazer é o prazer do homem para com Deus. Nós precisamos entender que somos filhos de Deus e temos que ter o prazer de estar com Deus. Isso envolve a oração, o estudo da lição, meditação e participar dos cultos. Vim todos os cultos, embora esteja só você e o pregador. Você tem que ter prazer de estar na casa de Deus. Você viaja, você vai para lugares longínquos. Você não está na sua igreja no dia de culto, mas é quarta-feira, você é um adorador, você tem prazer de buscar a igreja. E não importa se você está na sua igreja ou não. E essa fonte de prazer do homem para com Deus envolve a adoração. E é com essa fonte de prazer
envolvendo a adoração, que nós vamos gastar a maior parte do nosso sermão. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos descobrir um pouco da adoração, prazer de adorar. Verso 22, quem achou, diga amém. João 4, 22 diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui vamos trabalhar nosso sermão em cima desse contexto. Deus é espírito. Ei, o texto está dizendo que Deus, ele é espírito, e ele requer que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu chegar mais perto dos irmãos, para me ver os olhos azuis de cada um. Deus é espírito e se importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o espaço. Preciso adorar a Deus. Eu preciso ser um verdadeiro adorador para que adorem a Deus em espírito e em verdade. Porque eu posso adorar. Eu posso ser um adorador. Mas se eu não adorar a Deus no espírito e nem for de verdade, eu não sou o adorador que o Pai procura. Eu quero apresentar aqui um adorador que adorou a Deus, foi no espírito, só que não foi de verdade. Estamos falando de Caim. Caim recebeu ensinamentos que era para adorar a Deus mediante a oferta de animais, sim ou não? E ele resolveu adorar a Deus mediante o que ele idealizou. Deus aceitou essa adoração, irmãos? Sim ou não? Não. Foi rejeitado. E porque foi rejeitado, planejou a morte do irmão, covardemente. Deus não tinha pedido para ele ser um adorador verdadeiro? E por que não? Amigos, quero apresentar outro adorador também. Eu costumo chamar esse adorador de adorador ganancioso. Estamos falando de Ló. Conhecia o caminho, conhecia a verdade. Eles saíram de Ur dos Caldeus, pararam ali em Harã, tiveram os problemas que os irmãos já sabem. Só que eles foram estendendo as suas tendas. E eles foram crescendo financeiramente, familiarmente. Eles tinham escravos, tinham bois, tinham gado, tinham ovelhas. A ponto de não dar mais certo viver a convivência ali de Abraão com Ló. Estavam brigando os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Abraão agora chama Ló e diz: ei, para que não haja problema entre mim e problema entre o teu empregado e o meu empregado, vamos fazer o seguinte: não dá mais para continuar juntos, você escolhe um local para você. Chamou Ló e colocou: estar aqui diante de nós, se tu for para a direita, eu irei para a esquerda, mas se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló bateu os olhos nas planícies, ali naquelas campinas que davam sequência aos caminhos de Sodoma. E a cobiça, foi pego pela cobiça, e saiu espalhando as suas tendas até chegar em Sodoma. Quando ele chegou lá em Sodoma, irmão, Sodoma representa o inferno. A Bíblia diz que Deus não suportou e ver o sofrimento de Ló, pelo que via e que ouvia.
Ali naqueles homens sanguinários, aqueles homens que faziam a vontade do inimigo. E aquele adorador vivia lá sofrendo a culpa, o sentimento de culpa. Mas Deus enviou o socorro e mandou os anjos ir lá. E sabe o que esse adorador fez? Quando os anjos chegaram, eles vieram com um cronômetro certo, girando. Tempo. Ei, igreja, tempo. Tempo. Ele não valorizou. E quando eu era pastor batista, eu pregava que a esposa de Ló se virou numa estátua de sal porque amava os bens da casa. Mentiroso, ô pastor mentiroso, não está escrito isso. Amigos, Ló só perdeu a esposa porque foi um adorador teimoso, cobiçoso e teimoso. Presta atenção, queria casar as filhas com aqueles homens maus. As filhas estavam noivas. Os anjos chegaram e disseram: ei, vai ser destruída essa cidade. Vamos sair daqui correndo. Sabe o que esse adorador disse? Eu tenho 2 filhas, elas estão prestes a casar e eu só posso sair daqui depois do casamento. Os homens eram tão maus que a história diz que eles notaram a presença dos 2 anjos e vieram para tentar abusar sexualmente dos anjos. Olha a audácia. E quando aqueles homens chegaram na porta de Ló e disse: cadê os homens que entraram aí? Nós vimos eles entrar, põe para fora para que abusemos. Ló disse: ei, não faça isso com... Olha o adorador, não faça isso com eles, esses homens estão sobre a minha tutela. É aquele negócio, se é de ir com ele, só depois de passar por cima de mim. E aqueles homens intentaram para arrombar a porta. E a história diz que Ló disse o seguinte: olha o adorador, que não era um adorador genuíno, não adorava de verdade. Sabe o que ele disse? Eu tenho 2 filhas virgens, peguem elas e façam o que quiserem. Que pai sem vergonha, que adorador sem vergonha, entregar as filhas para ser abusada sexualmente. Porque que não ouviu a voz dos anjos que tinha que sair, tinha que esperar casar. E antes do casamento, não, pode abusar, pode fazer de tudo. Quando os anjos descobriram que aquele adorador estava infectado ali, anestesiado pelo pecado de Sodoma, eles pegaram Ló. Amigos, Ló não saiu de Sodoma, Ló foi arrancado. Aqueles anjos pegaram pelas mãos e saíram. E a voz dos anjos, para que ninguém olhasse para trás. Por quê? Amigos, se Ló tivesse ouvido a voz dos anjos e saído logo, imediato, eles tinham atravessado as províncias, atravessado as fronteiras. Quando o fogo caiu, eles estavam longe, não teriam ouvido o barulho. Mas pela teimosia, pela insensatez desse adorador, de não ouvir a voz de Deus, demorou e demorou e demorou. E quando eles saíram, o cronômetro, quando os anjos saíram da presença de Deus e de Abraão, o cronômetro do céu já estava girando. Eles não tinham mais tempo, o relógio de Deus não podia parar. E quando o fogo estava prestes a cair, os anjos arrancaram, assim que botaram o pé para fora de Sodoma, o fogo caiu. E a sua esposa, você sabe, se aqui soltasse um fogos aqui agorinha, gente, cada um de nós ia ter uma reação diferente, sim ou não? Alguém ia pular, outro só ia olhar, alguém ia se assustar, outro ia sorrir, sim ou não? Então cada ser humano tem uma proporção de uma maneira de agir diferente mediante aos barulhos. A esposa de Ló se assustou e olhou para trás.
E a consequência foi tremenda. Virou-se numa estátua de sal, porque a voz de Deus era para não olhar para trás. Será que nessa manhã estamos pregando para algum cristão adventista do sétimo dia que tem olhado para trás na sua vida? Será que estamos pregando para algum pai adventista aqui que tem, pela sua demora de servir a Deus, tem visto seus filhos indo para o mundo? Será que temos um pai e uma mãe aqui que não anda mais fazendo o culto da família e por isso os filhos não têm mais essa vivência e o mundo está levando? Não faça como Ló. Ouça a voz de Deus enquanto é tempo. Porque desde quando Jesus entrou no santuário celestial, o cronômetro do céu girou. A contagem é regressiva. E esse relógio já está prestes a dar o seu percurso final. Queridos, mas nós temos também um outro adorador. Um adorador chamado Abraão. Quando se trata de Abraão, aí sim, esse aqui é um adorador que adorava a Deus de espírito e de verdade. Um homem ficando velho, recebeu a promessa de ser o pai de uma nação. E a promessa não vinha. Quantos anos tinha Abraão quando foi pai, irmãos? Vocês lembram? Quantos anos tinha Abraão, irmão, quando nasceu Isaac? Oi? Vocês estão com... Ele foi pai aos 90 ou aos 100? Está dividida a opinião, não está? Irmãos, você sabe o que é você com 90 anos, com 100 anos, e ter a promessa de ser o pai de uma nação? Aí o garoto nasce. Quando chega no processo da juventude, Deus agora chama Abraão e diz: ei, eu sei que você me ama, mas só que presta atenção, você é um adorador, não é? Então, vem cá, eu quero que você pegue seu filho e sacrifique no altar de tijolo e ofereça para mim. Isso doeu o coração do adorador, não? Na velhice, ter um filho, e agora Deus pede o filho. Peraí, mas ele era adorador. E o adorador é aquele que ele adora a Deus da maneira em que Deus pede. Então era o filho que Deus estava pedindo, era o filho que ele ia dar. Foi lá e colocou o filho sobre uma situação difícil. A Bíblia diz que eles se levantaram de madrugada, pegou Abraão, 2 empregados, e o garoto Isaac, e se manda para o monte em que Deus o mostraria. Adorador é assim, irmão. Ele sai, no lugar de adorar, ele avista de longe. E Abraão avistou o monte de longe. De longe, a Bíblia diz que Abraão avistou o monte. E disse para os empregados: ei, vocês fiquem aqui. Ficai aqui. Eu e o menino vamos lá. E depois que nós tivermos adorado, voltaremos. Ei, peraí. Como voltaremos? A Bíblia não diz que ele ia sacrificar o filho? E por que ele disse que voltariam? Ele deveria ter dito assim: depois que eu adorar, eu vou voltar. Não, mas ele disse: voltaremos. Isso é um adorador, irmão. Não importa a circunstância, ele crê que Deus vai resolver os seus problemas. Esse é o adorador. E agora sai, subindo o monte. 2 adoradores, pai e filho. E o adorador verdadeiro é aquele que sabe o que está fazendo. Isaac, o filho agora, caminhando rumo ao monte, ele sentiu falta do objeto fundamental para a adoração. Qual era o objeto, irmãos? O cordeiro. Ele disse: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo nas suas mãos, o senhor está com o fogo, o cutelo, eu estou levando a lenha, mas cadê o cordeiro? Esse é adorador, irmão. Esse é adorador que sente falta do objeto principal da adoração. E Abraão diz agora: Deus proverá para si, meu filho. Ei, se fosse eu ou você, se fosse o jovem Cássio, ei,
que você tinha feito, Acácio? Se fosse eu, sabendo que agora era eu que ia ser sacrificado ali, para que eu quero as duas perninhas? Ó, tinha dado linha na pipa. Mas o adorador é aquele que ele encara a circunstância. E Isaac ficou quietinho. Irmãos, aqui Deus queria mostrar a cena do Calvário para Abraão. Sabiam disso? Esse monte de adoração, Deus quis mostrar o futuro. Quer ver como isso é tão real? Isaac representava Jesus, que ia morrer e aceitar morrer livre e espontaneamente. Abraão representava o próprio Deus, que não ia negar o seu único filho para morrer. O fogo e o cutelo que levava Abraão nas mãos representava o juízo de Deus. Isaac levava nas costas o que, irmãos? O que Isaac levava nas costas? A lenha para o sacrifício. E quando Jesus subiu a via dolorosa, o que Jesus levava nas costas? O madeiro, a cruz. Aquela lenha representava a cruz. E você sabe que o adorador, depois que colocou o garoto lá, fez todo o processo, quando levantou o cutelo que foi baixando, o céu bradou. O céu bradou. Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você é um adorador de verdade. Era como que Deus dissesse assim: agora eu sei que você me ama de verdade, você me adora de verdade, porque não me negou o seu único filho. Deus resolveu o problema do adorador? Não, irmão. Mas eu quero apresentar agora um outro adorador. Teimoso, rabugento, mentiroso. Estamos falando de Moisés. Os irmãos sabem que Moisés foi um grande homem nas mãos de Deus, sim ou não? Ele matou um homem no Egito e fugiu para as terras de Midian. E quando vivia ali trabalhando, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, Deus resolve se apresentar para ele por meio de uma sarça ardente. E agora, Moisés, opa, o que está acontecendo que essa árvore pegando fogo e não se queima? E quando ele se aproxima, Deus diz: ei, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que você está é terra. E aqui eu aprendo uma lição. Quando eu coloco meus pés ali, eu tenho que entender que esse lugar é santo. Então o meu comportamento aqui dentro tem que ser como um adorador, que eu adoro em espírito e em verdade. E vocês, irmãos, sabem todo o processo. E Deus diz: olha, eu não aguento mais ver o sofrimento, o clamor dos meus filhos. Clamam a mim desde o Egito. E você vai lá. E ele disse: não, eu não posso. Eu não posso voltar no Egito. Talvez Deus tenha falado com alguns aqui: ei, nessa Semana Santa, nesse processo do Calvário, você vai dar um estudo bíblico, você vai convidar alguém. E talvez tenha algum tipo de Moisés aqui nessa manhã. Eu não sei dar estudo bíblico, eu não tenho nem jeito para convidar ninguém. E agora Deus disse: não, mas você precisa ir, porque eu serei contigo. O que você tem nas mãos? E ele disse: um cajado. Joga o cajado. O cajado se transformou na serpente. E os irmãos sabem o processo. Põe a mão no peito. Botou a mão no peito. Tira a mão. Lepra. Moisés agora se assusta. Põe a mão no peito. Uau! E Deus disse: são esses os poderes e os sinais que você vai tirar o povo do Egito. E sabe o que ele disse? Para fugir mais de Deus: eu não sei falar, eu tenho a língua pesada. Ele era um homem comum, irmão? Segundo a história, ele era graduado nas faculdades do Egito. O homem não era qualquer um. O homem foi criado como filho do rei. E Deus disse: vai, rapaz.
Arão, teu irmão, já está vindo ao teu encontro. E sabe o que ele disse? Tá bom, eu vou, mas quando eu chegar lá, eles vão perguntar o teu nome, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Olha a conversa do adorador rabugento, teimoso. E Deus diz, eu sou o que sou. Quando você chegar lá, diga assim, eu sou, me mandou vir aqui. Às vezes a gente é igual Moisés, irmão. A gente quer questionar mais sobre Deus. Deus envia as coisas, Deus revela as coisas, e a gente acha que não está bom. Agora eu te pergunto, Moisés fugiu dos egípcios porque era criminoso. Ele estava sendo procurado pela justiça do Egito. E Deus disse, vai, porque quem te procura tirar tua vida já é morto. Aí ele se animou e foi. Se animou e foi. Só que a Bíblia não diz que ele atravessou o mar, quando ele saiu do Egito para ir para as terras de Midian. Arão, seu irmão, veio ao seu encontro, não atravessou o mar. Os dois voltaram para o Egito para trabalhar na missão, no evangelismo. Não passaram pelo mar. Mas quando eles saíram do Egito, com o povo, tiveram que atravessar o mar. Por que isso? Por quê? Se você pegar as cartas de Hebreus, você vai lá descobrir que o mar foi o batismo deles. Todo aquele povo foram batizados no mar, diz a história. E agora, quando eu era pastor batista, eu pregava que Miriam cantou uma música e Moisés enfiou a vara ali e tal, e o mar se abriu. Outra mentira do pastor. Não foi fácil. Foi clamor e clamor. Foi tão duro que eles viram os inimigos chegando e alguns foram se entregar. Porque sabiam que não tinham chance. E agora, Moisés se apresentava para Deus e dizia assim, Senhor, o povo quer socorro. E Deus dizia a Moisés, fala para o povo que marche. E Moisés dizia, marchar para onde, Senhor? Temos montanha à esquerda, montanha à direita, marchar para onde? E ele dizia, Moisés, fala para o povo que marche. Marchar é para onde, irmão? Na frente. O mar na frente, montanha à direita, montanha à esquerda, o mar na frente, atrás dos inimigos. Será que nessa manhã estamos pregando para gente assim, que tem o mar na sua frente, os inimigos andam correndo atrás de você, e você está encurralado, montanhas, problemas da vida para um lado e para outro? A Bíblia diz para você marchar. E só foi liberado ali o mar quando o primeiro valente meteu o pé na água.